Muito bem, pessoal, boas-vindas aí para vocês, sejam bem-vindos. Professor e perito criminal Wilson Dejato, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula aí, Física do Zero para perito criminal São Paulo e Goiás, tá? Você que não sabe nada e tá querendo fazer o concurso aí de São Paulo e Goiás, hoje você vai sair daqui já sabendo muito, muito mais, viu? Pode ter certeza disso. Essa aula faz parte aí da mentoria e da monitoria que nós temos da Científica Concurso, tá? As inscrições estão abertas para esses planos aí de perito Goiás e São Paulo. Então é só entrar lá no nosso site da Científica Concursos, tá? E fazer a sua inscrição. Nosso objetivo aqui vai ser fazer uma aula bastante densa, concisa, tá? E sem enrolação, tá? É pau na máquina e parte teórica, um pouco de exercício também, de questões aí, tá bom? Então vamos lá, vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre ótica geométrica e nós vamos falar da parte de reflexão, tá legal? Então, a primeira coisa que vocês precisam saber é o seguinte, que a física divide a ótica em duas, a ótica geométrica e a ótica física. Hoje nós vamos falar da ótica geométrica, tá bom? A ótica física é quando você, a luz, a ótica é aquela que estuda a luz, tá? Mas a luz, ela pode se comportar como onda ou ela pode se comportar como partícula. Isso tem toda uma questão histórica envolvida, Newton, e outros personagens aí, depois voltando mais no final com Einstein, que será que é do que a luz é feita, né? E isso, né, nessa evolução histórica, acabou tendo essa divisão. Quando a gente fala da luz como onda, a gente está falando da ótica física. Quando a gente está falando da luz como partícula, como corpúsculo, aí nós estamos falando da ótica geométrica, tá bom? E vocês vão entender por que esse nome geométrico daqui a pouquinho. Bom, então, os primeiros conceitos, rapidamente aqui, sem enrolação, raio de luz, são segmentos de reta que representam a direção e o sentido de propagação da luz. A gente não sabe, se você olhar para uma lâmpada, você não vai ver esses raios de luz, mas é uma forma que a física encontrou para estudar essa luz, tá? Então, é fazendo segmentos de reta, fazendo setas, né? Essa seta vai indicar uma direção e um sentido aí de propagação da luz. Essa palavra propagação vai aparecer muito, tá? Quer dizer para onde que a luz caminha. Propagação é caminhar, andar, tá bom? Fonte primária é aquela que tem luz própria. Então, por exemplo, o sol, a própria lâmpada, a vela. Fonte secundária, e refletem a luz que recebem de uma fonte secundária. Então, os planetas refletem, a parede, as pessoas, eu, você, né? Nós refletimos a luz, nós somos fontes secundárias. Fontes extensas, quando suas dimensões são relevantes quando comparada com o objeto a ser iluminado. Vou dar um exemplo aqui de fonte extensa e pontual, para você ver que, às vezes, o mesmo objeto pode ser uma fonte extensa e o mesmo objeto pode ser uma fonte pontual. Então, vamos pensar, por exemplo, no farol do carro. Farol do carro. Quando você está vendo esse farol lá longe à noite, né? E está ligado, e está lá longe. O tamanho dele, se ele é um farol pequeno, se ele é um farol grande, não vai importar muito, tá? Então ele está se comportando como uma fonte pontual. Ou seja, o tamanho dele pode ser desprezível, as dimensões daquele farol pode ser desprezível. Agora, se você for uma formiguinha que está perto desse farol, né? O tamanho do farol importa, tá? Se você for um objeto pequeno que está perto do farol, importa o tamanho do farol, tá? Então, quando o tamanho é importante, né? Nós vamos dizer que ele é uma fonte extensa. E quando não for importante, nós vamos dizer que é uma fonte pontual, tá? Então, o mesmo objeto ele pode ser uma fonte extensa ou uma fonte pontual, como eu expliquei aqui na questão do farol do carro, dependendo do contexto. Princípios da ótica geométrica. Aí, veja só, até agora, para a sua prova, são conceitos que dificilmente vai ser pedido na sua prova, tá? O que é uma fonte primária? Não vejo esse tipo de questão na prova de vocês. Mas é bom você saber, porque às vezes no enunciado aparece alguma coisa e vai te ajudar na interpretação. Tá? A partir de agora, já sim eles começam a pedir aí nas provas dos nossos concursos, tá? Então vamos lá.
Princípios da ótica geométrica. Primeiro princípio, o princípio da propagação retilínea da luz. Tá? Então, a luz, na ótica geométrica, ela vai se propagar em linha reta. A luz se propaga em linha reta. Quando? Em meios homogêneos e transparentes à luz. Ah, mas eu vi na internet que a luz estava fazendo uma curva num vídeo do YouTube que eu vi. Sim, você pode até ter visto, tá certinho. O problema é que lá o meio não era homogêneo e transparente, tá? O que é o meio homogêneo? Ele tem a mesma propriedade em todos os pontos ali, né? Por exemplo, um que tem um líquido com uma densidade, com variações de densidade, não é um líquido homogêneo. Então, se você colocar a luz ali, ela pode fazer uma curva sim, tá? Ela pode fazer a curva. A luz se propaga em linha reta em meios homogêneos e transparentes. Quando? Quando está a mesma temperatura, mesma densidade, por exemplo, no ar, né? Tudo bem? Então, a regra geral é essa. Segundo, independência dos raios luminosos. Quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. Então, independência dos raios. Se você tem uma luz azul, de uma fonte de luz azul, e uma fonte vermelha, e elas se cruzarem em algum ponto, elas vão continuar de uma maneira independente. Uma não interfere na outra. É como se a outra não existisse, seria isso, tá? Então, cruzou, continua, não vai haver mistura de cor, nada disso. Reversibilidade dos raios de luz é o terceiro princípio da ótica, que fala o seguinte: a trajetória de um raio de luz independe do seu sentido de propagação. Seria mais ou menos o seguinte: se eu estou te vendo, você está me vendo. Por quê? Porque se eu estou te vendo, tem um raio de luz que está saindo de você e atingindo os meus olhos. Quando eu falo saindo de você, é por reflexão, tá? Tem uma fonte de luz, esse raio de luz bate em você, por reflexão, chega no meu olho e eu te vejo. É assim. Mas, ao mesmo tempo, tem um raio de luz que sai que é refletido pelo meu olho e vai até você, que faz o caminho inverso. Então, a trajetória de lá para cá, a trajetória daqui para lá, tanto faz, tá? Ou mesmo no espelho, né? Se eu tô te vendo no espelho, você tá me vendo no espelho, por causa desse princípio da reversibilidade dos raios de luz. Então já vamos ver uma questãozinha, como é que é pedido isso aí, por exemplo, nessa questão. A ótica é uma área da física que estuda os fenômenos envolvendo a propagação da luz e suas propriedades. Em relação aos princípios fundamentais da ótica, assinale a afirmativa correta. Então ele quer saber, né, os princípios fundamentais da ótica, se você domina eles ou não. Então vamos lá. O princípio da independência de raios de luz estabelece que a luz sempre se propaga em linha reta? Mole, né? Agora que a gente viu é mole, né? Tá errada, né? Esse é o princípio da propagação retilínea da luz. B. A reversibilidade da luz não permite que, quando vemos alguém através de um espelho, essa pessoa também não será capaz de nos ver. A reversibilidade da luz não permite, ela que permite, né, que a gente veja a outra pessoa. Então ele fala assim: a reversibilidade da luz não permite que, quando vemos alguém através de um espelho, essa pessoa também não será capaz de ver. Então tá errado, ele está negando o princípio, tá? C. O princípio da reversibilidade da luz atesta que a luz é reversível. Isto é, os raios de luz sempre serão capazes de fazer exatamente o mesmo caminho na direção inversa. Letra C é o nosso gabarito. Princípio da reversibilidade: o raio que vai, tem um outro raio que vem, independente da trajetória, tá? Se você olhar aí, encaixa direitinho na letra C. De Corinthians. As corintianas aí. O princípio aí, letra D, o princípio da propagação retilínea preconiza que os raios de luz são independentes. Não. Não, 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 não. Beleza? Esse é outro princípio. Vamos para frente, então. Bom, por que então ótica geométrica? Exatamente pela luz se propagar em linha reta, ela vai formar algumas figuras que a matemática estuda muito bem, como, por exemplo, os triângulos. Então, eu já dei um exemplo aí, já fica até como uma questãozinha que poderia aparecer para vocês, tá?
Quando dois objetos estão posicionados perpendicularmente em relação ao solo, por exemplo, um prédio e um poste, a sombra projetada por eles e os raios de luz do sol formam triângulos retângulos que são semelhantes. Então dá uma olhada aqui, ó. Você tem esse triângulo retângulo que foi formado no prédio e você tem um outro triângulo retângulo que foi formado aqui no poste. O poste está aqui na vertical. Você tem o raio de luz, o primeiro raio de luz aqui, ó, né, que vai atingir o solo. Essa região que está escrito com 3 aqui, né, no poste, no caso aqui, 3 metros, é a sombra. E a sombra do sol não, da sombra do prédio de 15 metros, tá? Nesse exemplo aqui, é só um exemplo, tá? Como são semelhantes, o que você vai fazer? Você vai fazer a semelhança de triângulos. Para quem não lembra, nesse caso eu fiz assim, ó, altura do prédio sobre a altura do poste, ó, a altura do prédio eu não sei. A altura do poste é 5, a altura do prédio sobre a altura do poste. É igual a sombra do prédio, desculpa, sombra do prédio sobre a sombra do poste. Não pode mudar a ordem, tá? Se eu coloquei a altura do prédio sobre a altura do poste, depois eu tenho que colocar a sombra do prédio sobre sombra do poste, ou seja, altura do maior sobre a altura do menor, base do maior sobre base do menor, tá bom? Aí resolve e acha a altura do prédio. Faz multiplicar cruzado ali, né? Outra coisa é o eclipse. O eclipse também ele ocorre e é estudado pela ótica geométrica. A ótica geométrica dá conta de explicar o eclipse. Então aqui nós temos um eclipse solar, tem o solar e tem o lunar. O solar é essa configuração que vocês estão vendo aí. O Sol, a Lua está no meio, tá? Então a Lua fica no meio quando o eclipse é solar. Quando o eclipse for lunar, é a Terra que fica no meio, tá bom? Então, ó, você vai ter uns raios de luz aqui, ó, em branco, atingindo a Terra, aqui outro raio de luz, né? E nessa região aqui você vai ter uma sombra total, né? O que a gente vai chamar de eclipse total, porque ali não tem nenhum raio de luz do Sol que vai atingir a Terra devido à presença da Lua. Então, naquela posição, naquele pontinho ali, o eclipse vai ser total. Porém, existem outras regiões, que essa região em volta, que aqui está sendo chamado de penumbra, onde uma parte da luz do Sol chega e a outra parte não chega. Então, nessa região da Terra, estará acontecendo o eclipse parcial, tá bom? Então, o eclipse total e o eclipse parcial, e é porque a luz se propaga em linha reta. Outro que a gente também estuda e que pode cair na sua prova é a câmara escura, que nada mais é do que uma caixa, tá? A câmara escura é uma caixa e tem um buraquinho chamado orifício. Orifício é muito mais legal do que buraquinho, né? Sei lá, ou buraquinho é mais legal. Não, mas tá bom, vou chamar de orifício. Então tem um buraquinho bem pequenininho, tem que ser bem pequenininho, tá? E tem um objeto que é essa seta, que a gente chamou de BA ou AB. Essa seta que tem um tamanho O. A seta tem um tamanho O, essa seta marrom. E se eu pegar um raio de luz saindo aqui da ponta A, passando pelo buraquinho, eu vejo que ele vai atingir o fundo da caixa aqui embaixo, ó, onde está a linha, tá? Enquanto se eu pegar a base desse objeto, o Bzão, e fizer a mesma coisa, eu passar pelo buraquinho, pelo orifício, eu vou ver que o raio de luz vai atingir na parte superior, ou seja, vai formar uma imagem invertida desse objeto. Essa imagem invertida, ela tem um tamanho I, tá? Então aqui, se você olhar bem, de novo, você tem dois triângulos, e esses triângulos são semelhantes, então você usa semelhança de triângulo. Como que eu uso semelhança de triângulo? Vocês estão vendo ele aqui, né? Ó, a base é a altura do objeto, e a altura do triângulo é essa distância aqui, que eu chamei de P. A altura do triângulo maior é P. A altura do triângulo menor é P'Inha. P'Inha aqui, ó, tá aqui embaixo, tá? E a base do triângulo menor é I. Então, a gente pode fazer assim, ó, base do maior sobre base do menor, ó, sobre I, é igual à altura do maior, P, sobre a altura do menor, P'Inha, tá? Então, base sobre base é igual a altura sobre altura. Fechou? Aí resolve, vê lá o que a questão te deu e resolve.
tá bom? Muito bem. Vamos falar das cores agora. Como é que a ótica entende, como é que funciona a questão das cores, tá? Então, primeiro, você tem incidência de luz branca, que é o mais comum. O que seria a luz branca? A junção de todas as cores que a gente conhece, né? A gente pega ali, a gente fala 7 cores do arco-íris, mas pode ser 7, mas ali, na verdade, no arco-íris, se você for pensar bem, nós temos infinitas cores, porque são várias graduações ali, vários tons, né, de cor que a gente tem lá. Para cá, você fala o azul, mas tem vários tons de azul, violeta, vários tons de violeta. Mas, enfim, pensa ali nas 7 cores do arco-íris. Quando você junta elas, você tem a luz branca. Então, a luz branca ela é formada de todas essas cores, tá? Se essa luz branca incidir em um corpo monocromático, presta atenção, monocromático com uma cor. Então, a luz branca vai incidir, por exemplo, olha o exemplo que está aí, no corpo que está amarelo. Você vê ele amarelo. Por que a gente vê ele amarelo? Presta atenção. Se a gente está vendo ele amarelo, é porque luz amarela está chegando no meu olho. Né? Aqui nós temos a retina no fundo do olho, está interagindo ali com a retina, nas células que tem ali, e a luz amarela está interagindo ali, tá? Então, se chegou luz amarela, todas as outras cores foram absorvidas pelo corpo. Então, o corpo amarelo, ele absorve todo o amarelo, todas as cores, menos o amarelo. O amarelo é a única que é refletida. Ao ser refletida, essa luz chega no meu olho e eu falo, temos um corpo amarelo, tá bom? Então, presta atenção. Absorve tudo, menos o amarelo. E se a luz branca incidir um corpo branco? Nós vamos dizer que os corpos brancos refletem toda a luz. Na prática, isso não é 100% verdade, né? Porque se você colocar uma camiseta branca no sol, você vai ver que ela esquenta. Se ela esquenta, ela não vai estar refletindo toda a luz, né? Mas tudo bem. Teoricamente, na sua prova, é assim que você vai refletir, tá? Corpos brancos refletem tudo. Corpos pretos absorvem tudo. Também não é 100% verdade, mas para a prova é isso que nós vamos fazer, tá? Por isso que roupa branca, ela esquenta menos, né? Num dia de calor, muito sol e tal, você vai usar roupa branca. Roupa preta, o inverso disso. Ela absorve muito, você vai evitar de usar em dias quentes. Bom, depois nós vamos falar agora das leis da reflexão. Isso aqui, gente, cai com uma certa frequência, tá? Então fique de olho, é bem facinho, tá? Mas fique de olho aí. Primeira lei da reflexão. Os raios de luz incidente e refletido formam o mesmo ângulo em relação ao normal. Então presta atenção nesse desenho que está aqui, ó. Você está vendo um retângulo aqui embaixo, né? Tá em perspectiva, tá? Esse retângulo. Esse retângulo, então, é uma superfície que está ali. Aí vai vir um raio de luz, tá vendo a setinha, ó? A setinha? Está escrito I, quer dizer, é o raio de incidência. Esse raio de luz vai incidir, pode ser um espelho, tá? Esse objeto aí, retangular. É um espelho, e ele vai refletir. Tá vendo a setinha saindo? Ó, o R dizendo que houve uma reflexão. A reta normal é essa N aqui, ó, tá? Essa reta normal você vai fazer o seguinte para desenhar ela. Ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela é sempre perpendicular à superfície. Então, se você tem um espelho aqui, você vai fazer ela vertical para cima, do jeito que está aqui, tá? Formando 90 graus com o espelho, tá? O que a primeira lei da reflexão diz é que tá vendo esse ângulo aqui, ó, entre o raio de luz e a reta normal, que está chamado de I, e o outro que está chamado de R, que é entre o raio refletido e a reta normal, eles são iguais. É isso, só, tá? A segunda lei já não cai muito, é a primeira lei que costuma cair, tá? Mas a segunda lei diz que o raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a reta normal estão contidos no mesmo plano. Estão contidos no mesmo plano. Quer dizer, não tem como o raio de luz incidir assim. É claro que ele vai assim. Não tem como ele incidir para cá assim e ser refletido num plano, ou em um outro plano. Não tem como isso acontecer. São coplanares, tá?
Muito bem. Vamos falar agora sobre espelhos. Agora começa a aparecer uma parte que cai muito nas provas de vocês, tá? São os espelhos planos e os espelhos convexos. E também começa a complicar um pouco o nível de dificuldade. Então, se até agora, poxa, tá legal, gostei, tô entendendo. Bom demais, né? Mas a gente vai aumentando o grau de dificuldade. Agora estava um nível easy. Agora vai ficar um nível de dificuldade mediano. E no finalzinho a gente entra no nível de dificuldade hard, ainda na aula de hoje, tá? Beleza? Fechou. Então vamos lá, espelhos planos. A formação de imagem ocorre pelo prolongamento e cruzamento dos raios de luz refletidos. Eu vou ler, depois eu explico. Que mais? A imagem é sempre virtual. Outra característica. A imagem é direita, igual e enantiomorfa. Enantiomorfas são invertidas horizontalmente. Por isso, por exemplo, a palavra ambulância é escrita invertida nesses tipos de veículos. Então vamos lá. Vou começar por esse finalzinho, porque o pessoal já viu aí, é uma coisa bastante comum. Então, enantiomorfa, no espelho, quando você se olha no espelho, o espelho plano é o espelho da sua casa, do banheiro, né? Quando você se olha ali no espelho, parece você, né? Ou seja, não parece que não houve uma inversão, mas houve uma inversão, tá? Houve uma inversão. Essa inversão ela ocorre na horizontal. Você não vai ficar de cabeça para baixo, né? Que seria uma inversão na vertical, mas você vai inverter na horizontal, tá? Por isso que a palavra ambulância ela vem escrito ao contrário nesses veículos de ambulância. Então, enantiomorfa significa isso, tá? Bom, dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Essa figura, nós temos uma vela, que a gente chamou de O, que é O de objeto, né? Em vez de falar só falar do objeto específico, a gente chama tudo de objeto, tá? Pode ser uma vela, uma árvore, objeto. Esse objeto, que é uma vela, está desenhado aqui 2 raios de luz. Ó, dá uma olhada nesse raio de luz que sai da pontinha da vela, incide nesse espelho. Esse M que vocês estão vendo aqui na vertical é o espelho, tá? Incide no espelho pela primeira lei da reflexão, vai refletir, formando o mesmo ângulo, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, e vai chegar no meu olho. Beleza. Aí tem um segundo raio de luz, que vai fazer a mesma coisa, ó, e vai atingir a parte de baixo do meu olho. Um atingiu a parte de cima do meu olho, outro atingiu a parte de baixo do meu olho. E eu estou vendo essa, eu não estou olhando, você percebe que eu não estou olhando diretamente para a vela? Eu estou olhando para a imagem da vela, olha a imagem aqui dentro, tá? Que está dentro do espelho, A primeira informação que ele deu, que a imagem ocorre pelo prolongamento e cruzamento dos raios de luz refletidos. Guarde isso aí que é importante. Prolongamento e cruzamento dos raios de luz refletidos. Então, olha o raio de luz refletido. Eu tenho um raio de luz refletido aqui e o outro raio de luz refletido aqui, são os dois que estão indo para o olho, tá? Depois que bateu no espelho. Eu vou prolongar. Prolongar é fazer essa secção, né? Essa reta seccionada. Estou prolongando aqui, ó. Prolonguei até se cruzar. Quando se cruzar, ali naquele ponto, é onde está a imagem da vela. Entendeu? É assim. E no espelho plano, essa distância do objeto até o espelho e do espelho até a imagem, ela tem o mesmo valor. Essa distância tem o mesmo valor. Certinho? Concorda comigo? Outra informação que ele deu é que a imagem é sempre virtual. Uma imagem virtual ela tem exatamente essa característica aqui, ó. Ela está dentro do espelho, mas não só isso. Ela é obtida por prolongamento dos raios de luz refletidos. Tá? Então, toda imagem que for obtida por prolongamento dos raios de luz refletidos, ela é virtual. Ah, Dejato, mas na prática, o que é virtual? Virtual, gente, é uma imagem que você não consegue projetar. Ela está dentro do espelho e eu não consigo projetar essa imagem na parede. Só para você entender, uma imagem real, por exemplo, é aquela de data show. Né? Por quê? Porque você projeta ele na parede. Se você está projetando aquela imagem na parede, ela é real, né? Ela é uma imagem real, tá bom?
Então, real é o contrário de virtual. Beleza? E direita igual. Direita igual vocês vão ver porque dá para a gente formar imagens menores e maiores. Então, igual quer dizer de igual tamanho. Tá? Então, o tamanho da imagem é o mesmo tamanho do objeto, nesse caso. E direita quer dizer que ela não inverteu na vertical, tá bom? Direita ou direta. Direita ou direta. Quer dizer que não houve uma inversão vertical. Nesse caso, só houve uma inversão na horizontal, como a gente já falou. Beleza? Então, isso aí é espelho. Vamos ver uma questãozinha, então, para ver como é que pode ser cobrado? Um motorista dirige em uma rodovia em um dia de grande movimento. Ele ouve o som de uma sirene e, ao olhar pelo retrovisor de seu carro, ele pode ler, escrito no veículo que está logo atrás do seu, polícia. O filho dele, que está no banco de trás, vira-se e, olhando para a viatura policial, verá a inscrição. Então, vamos lá, o menino vai olhar para trás, o que ele vai ver lá na viatura da polícia? A, B, C, D ou E? Gente, dá uma olhadinha aqui na letra A. Você percebe que a letra A houve uma inversão horizontal? Por que houve uma inversão horizontal? Porque a letra P, de polícia, vem primeiro, né? E aqui a letra P está no final. E a mesma coisa com a letra A, que estava no final, agora está no começo. Então, houve uma inversão na horizontal, beleza? Mas houve uma inversão também na vertical. Se você olhar bem, a letra P, ela está invertida também na vertical, né? Essa voltinha em cima, ela está embaixo. E a mesma coisa para outras letras. Então, a letra A, ela inverteu os dois, e não é isso que vai acontecer. Já a letra B, a gente sabe que é isso que vai acontecer. Ou seja, uma inversão na horizontal, a letra P, ela fica no final, mas não há uma inversão na vertical. Por isso, se você olhar a letra P, a letra L, todas as letras, você vai perceber que não houve essa inversão vertical, por isso nosso gabarito é a letra B. B, de beijo na boca, é coisa do passado, beleza? Aí as outras nem houve uma inversão na horizontal, né? Nem tem essa inversão na horizontal, tá bom? Então, letra B. Bom, seguindo, sem enrolação, rápido. Atenta aí, bora. Translação de espelhos planos. Isso aqui também não costuma cair muito, não, tá? Mas está aqui para vocês, tem uma chance pequena, tudo bem, mas se cair, você já vai estar preparado. Quando o espelho se afasta do objeto por 1 metro, vou ler, depois eu explico. Por exemplo, a distância entre a imagem e o objeto aumenta 2 metros. Assim, a velocidade relativa entre o objeto e a imagem é o dobro da velocidade do espelho. Então, vamos lá. Aqui tem um desenho mostrando um cavalinho. Esse cavalinho está em frente a um espelho E, aqui na vertical. Tá? A distância desse cavalinho ao espelho é D, Dzão. E a imagem dele está aqui, né? Olha que beleza a imagem dele, né? Concorda? Também é uma distância D. Aí, tem uma rotação na horizontal, tá certinho. O que ele está falando? Imagina o seguinte, que esse cavalinho está a 1 metro do espelho. Aí eu vou afastar, se ele está a 1 metro, a imagem dele também está a 1 metro do espelho, certo? Então, o cavalinho está a 1 metro do espelho, e a imagem também está a 1 metro do espelho. A distância entre eles, entre o cavalinho e a imagem dele, é de 2 metros, perfeito? Então, toma cuidado. A distância do espelho é uma coisa, a distância entre eles é outra, 2 metros. Se o cavalinho andar 1 metro se afastando, pode ser o espelho, pode ser o cavalinho, tanto faz, tá? Se o cavalinho andar 1 metro se afastando, essa distância que era de 1 metro para o espelho passa a ser de 2 metros. Então, ele vai estar a 2 metros do espelho. A imagem dele também vai estar a 2 metros do espelho. Logo, o cavalinho e a imagem dele vai ficar uma distância de 4 metros. Então, presta atenção. Inicialmente, eu tinha uma distância do cavalinho até a imagem que era de 2 metros. Quando o cavalinho andou 1 metro, essa distância passou a ser de 4 metros. Ela dobrou. Distância do objeto
até a imagem, tá? Passou a ser de 4 metros. Então, enquanto ele faz isso, por exemplo, 1 metro por segundo, o cavalinho se afasta 1 metro por segundo, a distância entre eles, aqui a gente chama de distância relativa, né? A distância entre o cavalinho e a imagem vai aumentar 2 metros por segundo, é o dobro, tá? Você precisa guardar isso, tá? Que se o espelho se movimentar ou o objeto se movimentar, pode ser qualquer um dos dois, a velocidade entre o objeto e a imagem é o dobro da velocidade do espelho. É isso que você tem que guardar, resumindo, tá? Não entendeu? Volta aí a fita. Volta a fita é ótimo. Volta a fita e vê de novo, tá? Isso vai acontecer também, pessoal, eu não falei, mas vai acontecer também em rotação, tá? Se você rotaciona 30 graus o objeto, a imagem vai rotacionar 60 graus entre eles, né? O ângulo entre o objeto e a imagem vai variar 60 graus. Então é o dobro. Também é o dobro. É a mesma relação, tá? Bom, outro que nós temos aqui é de associação de espelhos. O que é associação de espelhos? É só dar uma olhadinha aí. Você tem 2 espelhos, né? Dessa maneira aí, formando um certo ângulo, 60 graus, né? Não sei, alguma coisa assim. Eu vou ler e depois comento. Acontece quando a luz refletida por um espelho atinge outro espelho, formando uma combinação de imagens refletidas. O número de imagens formadas depende do ângulo formado entre os espelhos, segundo a fórmula. N igual a 360 sobre alfa menos 1, em que N é o número de imagens formado e alfa é o ângulo entre os espelhos. Então, a gente sabe que um objeto pode formar várias imagens nesse tipo de associação. Quantas imagens? Usa essa fórmula. Qual é o ângulo entre o espelho, entre os espelhos? Que é esse alfa, o ângulo entre os espelhos. Vamos supor que seja de 90 graus. Tá? Então o alfa vai valer 90 graus. Aí você coloca ali na fórmula, 360 sobre 90 menos 1. 360 sobre 90 dá 4. 4 menos 1, 3. Então o número de imagens formadas será 3. Chuchu, beleza? Fácil assim, mole, mole, melzinho na pepita, tá bom? Outra coisa é o campo de visão, que é a região que um observador pode ver por reflexão em um espelho. Então, o que acontece? Quando você olha para o espelho, você vai ver alguma coisa refletida, né? Você não vai ver tudo. Então, você está vendo uma parte. Então, isso é o campo de visão. O campo de visão é até onde você consegue ver, por reflexão, quer dizer, no espelho. Tá? E para fazer isso, para saber qual é o campo de visão, seu campo de visão, o que você consegue ver no espelho, por exemplo, no carro, no retrovisor do carro, esse campo de visão ele tem que ser grande para a gente poder ver o máximo de coisa ali, né? Para não, na hora de fazer uma ultrapassagem, na hora enfim, fazer alguma manobra, a gente ter certeza que está vendo tudo, que não vai ter algum acidente aí, tá? Então você vai fazer o seguinte: tá vendo o P aqui, ó? P é você, é o observador, é a pessoa que está olhando o espelho. O espelho está aqui, ó. Nesses risquinhos, tá escrito aqui espelho, tá? O que você vai fazer? Você vai colocar a imagem desse P lá dentro do espelho. Então, esse que você tá vendo aqui embaixo, pelinha, é a imagem dele. Você vai pegar a mesma distância aqui, ó, e jogar aqui para dentro, né? É assim que a gente pode descobrir a imagem. Então, essa distância é igual a essa, tá aqui a imagem. Aí, pela imagem, a gente traça 2 retas. Uma que borda de esquerda do espelho e uma outra reta que passa na borda direita do espelho. Pronto. Tudo que tiver aí, né, nessa região aí, é o nosso campo visual, é o que eu consigo ver através do espelho. Fechou? É assim, tá? Muito bem. Agora vamos complicar ainda mais e vamos. E infelizmente é uma parte que ainda cai muito, né? É mais difícil e cai muito. Então, fique de olho aí que a chance de cair na sua prova é grande, tá? Falar dos espelhos esféricos. Eu vou ler aqui, depois eu vou explicando, tá? São objetos obtidos por seções de esferas refletoras. Então,
que é um espelho esférico? São espelhos que eles são curvos, mas não é uma curva qualquer. Essa curva, ela é obtida através de esfera. Então, você vai pegar uma esfera, pode ser aquela bolinha de Natal, né? Aquela bolinha de Natal, inclusive forma essa parte que a gente olha para a bolinha de Natal, né? Forma uma coisa muito próxima de um espelho convexo, um espelho convexo, tá? Tá, mas enfim. Então, você pega e corta essas esferas, tá? Lógico, você não vai usar a esfera toda, você corta e usa só a parte que te interessa, tá? Outra coisa, o que esses objetos têm? Três coisas, três pontos que são importantes: foco, vértice e centro de curvatura. O foco, nós vamos falar bastante do foco ainda, vou mostrar bastante para vocês, mas é onde, no espelho côncavo, o espelho côncavo é aquele que o raio de luz bate e vai para um ponto só, se concentra, tá? Os raios de luz convergem para um determinado ponto. Esse ponto é o foco, por isso que ele é muito importante. Se a gente quiser queimar formiga, não fala alto não, mas se a gente quiser queimar formiga, a gente pode usar um espelho côncavo em que a formiga vai ficar no foco. A luz do sol bate e se concentra ali no foco, tá? A gente tem o vértice é onde está o espelho, tá? Onde está o espelho é o vértice. E o centro de curvatura. O centro de curvatura é o centro da esfera, né? Você tem a esfera, você vai ter o centro da esfera, tudo bem? Aqui a gente vai chamar de centro de curvatura. E aqui embaixo fala que são pontos importantes na definição da trajetória dos raios de luz e nas equações. Então, por que falar desses foco, vértice e centro de curvatura? Porque a gente vai precisar da trajetória dos raios de luz e vai precisar das equações, e nas equações aparecem também, tá? Bom, os espelhos esféricos, eles podem ser divididos em côncavos e convexos, aqui do ladinho. Côncavos e convexos. Os côncavos convergem os raios de luz, reflete na parte interna. Então, você tem uma esfera, cortei a esfera, ela ficou assim, ó, tá? Tem a parte interna e tem a parte externa. Quando o raio de luz atingir a parte interna, o espelho é côncavo. Quando o raio de luz atingir a parte externa, ele é convexo. E o raio de luz vai divergir, se ele for convexo, tá bom? Aqui nós temos uma representação, então agora tá aqui, ó, tá? O espelho é essa parte preta. Esses dois tracinhos em cima e esses dois tracinhos embaixo, eles estão indicando a parte que não reflete do espelho, tá? Não reflete. Então a parte de fora não reflete. Se a parte de fora não reflete, a parte de dentro vai refletir. Isso aqui é um espelho côncavo. Então, isso aqui são pontos importantes do espelho côncavo, mas que também são válidos para o convexo, tá? Então, ó, o vértice, como eu falei, vai estar no espelho. Você vai traçar uma reta. Primeira coisa, bem no meio do espelho, você vai traçar uma reta. A gente vai chamar isso aqui de eixo de simetria. Esse ponto que está em contato com o vértice, entre o eixo de simetria e o espelho, é chamado de vértice. Depois nós temos o foco e o centro de curvatura. Para você achar o foco, você vai pegar o centro de curvatura e vai dividir por 2. Ou R igual a 2F. Esse R é o raio de curvatura. A esfera não tem um raio? O raio não é da extremidade até o centro? Então aqui é a mesma coisa, tá? O raio é do espelho até o centro de curvatura. Metade desse valor vai me dar o foco, que é a distância focal. Aqui, ó, esse Fzinho nós vamos chamar de distância focal. Então, o F, o foco, é um ponto, tá? E a distância desse ponto até o espelho a gente chama de distância focal. É o Fzinho, F minúsculo. Muito bem. Agora, tem 4 raios de luz notáveis que são usados para construir imagens nesses espelhos. São usados para construir imagem. E seria muito bom se você lembrasse de pelo menos 2. Ó, não tá tão difícil, tá? Eu vou fazer uma musiquinha para vocês lembrarem de 3. Então, poxa, você precisa só de 2, tem 4 aqui. Você precisa só de 2, eu vou fazer uma musiquinha que você vai se lembrar de 3. Então, presta atenção. Primeiro raio de luz. Um raio de luz que incide no espelho paralelo ao eixo de simetria reflete passando pelo foco. Paralelo pelo foco. Depois vocês vão entender. Eu vou fazer a musiquinha e depois a gente vai aplicar, tá? Não é uma musiquinha qualquer, não. É uma musiquinha que vai te ajudar na aprovação.
paralelo ao eixo de simetria, reflete passando pelo foco. Um raio de luz que incide no espelho, passando pelo foco, reflete paralelo ao eixo de simetria. Contrário daquele. Pelo foco, paralelo. Passa pelo foco, reflete paralelo. Terceiro, um raio de luz que incide no espelho na direção do centro de curvatura é refletido na mesma direção. Se ele vier pelo centro de curvatura, ele vai bater no espelho e vai voltar na mesma direção. Ele bate e volta em cima dele mesmo. Bate e volta por si mesmo. Tá? E o último, um raio de luz que incide no espelho na direção do vértice é refletido de tal maneira que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Você pode usar aquele negócio do espelho plano, a primeira lei da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, você pode usar isso se ele atingir o vértice. Se ele atingir o vértice. Então vamos lá, ó. Eu vou fazer a musiquinha aqui primeiro, depois a gente vai para lá. A musiquinha é assim, ó. É uma musiquinha do Tiririca. Vocês conhecem Tiririca? Maui, o Tiririca. Ó. Paralelo pelo foco paralelo. Quando passa pelo centro, bate e volta por si mesmo. Vocês conhecem Florentina? Eu não vou cantar demais, porque a nossa aula é sem enrolação. Mas vou cantar mais uma vez, ó. Paralelo pelo foco paralelo. Quando passa pelo centro, bate e volta por si mesmo. Bate e volta por si mesmo. Passou pelo centro, bate e volta por si mesmo. Tá bom, abestado? Vamos lá. Olha aqui, ó. RI, raio de incidência. Paralelo. Raio refletido, RR, raio refletido, passa pelo foco. Paralelo pelo foco. Agora, olha aqui o de baixo, ó, raio de incidência, olha a setinha, RI, tá passando pelo foco. Raio de incidência passa pelo foco, bate no espelho e reflete, ó, raio refletido, paralelo. Pelo foco, paralelo. Olha esse aqui agora, aqui embaixo, ó, da direita aqui embaixo. Quando passa pelo centro, ó, tá passando pelo centro, tá batendo no espelho. O que ele vai fazer? Vai bater e vai voltar em cima dele mesmo. Bate e volta por si mesmo. Paralelo pelo foco paralelo. Quando passa pelo centro, bate e volta por si mesmo. E esse aqui não tem a musiquinha, mas é o seguinte, ele é o raio de luz que incide passando pelo vértice, ele reflete de tal maneira que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Então é isso. Ele incidiu no vértice. Bom, para que tudo isso? Dejato, para quê? Para a gente formar imagens nos espelhos. Nós vamos falar do espelho côncavo primeiro. Objeto antes do centro de curvatura. Ou seja, se o objeto estiver longe do espelho, o objeto está longe do espelho, dá uma olhadinha aqui do lado. Olha aqui do lado. Esse aqui vai ser o nosso objeto, ó. Essa bolinha, tá vendo que assim, parece um alfinete? Não, é isso. É alfinete, né, que fala. É uma bolinha aqui, ó. É um pauzinho com uma bolinha. O espelho tá do lado de cá agora, tá? O espelho tá aqui. Ó, veja que vai refletir na parte interna. Então, ele é côncavo. Vocês estão vendo isso que tá em vermelho? São os raios de luz. Então, ó. Paralelo. Bate no espelho, passa pelo foco. Tum. Aí você vai lá da pontinha de novo, sempre da pontinha do objeto, tá? Quando passa pelo centro, ó, quando passa pelo centro, bate e volta por si mesmo. Então você vai fazer só uma reta, né? Então você vai fazer paralelo pelo foco, é fácil de fazer, e passando pelo centro aqui, ó. Presta atenção, no ponto em que os raios de luz refletidos se encontrarem, ali vai formar a imagem. Então, os raios de luz refletidos. Nós temos um raio de luz refletido aqui e o outro que vai bater e vai voltar aqui mesmo, né? Então, eles vão se cruzar nesse ponto. Então, aqui nós temos a imagem. Então, isso que você está vendo aqui de cabeça para baixo é a imagem. Como ele ficou abaixo do eixo de simetria, essa reta aqui horizontal é o eixo de simetria. A imagem, o cruzamento foi embaixo, né? Abaixo, ele vai ficar invertida. Então, o objeto está para cima e a imagem vai aparecer de cabeça para baixo. É isso que eu estou falando, tá?
Então, essa imagem ela é real, invertida e menor. Bom, invertido eu já expliquei, tá fácil de ver, né? Menor também, ela tem um tamanho menor do que o objeto, também tá fácil de ver. Agora, real, pessoal, como é que... Eu vou te dar uma dica, para você saber se ela é real ou virtual. Já expliquei o que é uma imagem real, é a mesma coisa que eu expliquei lá para espelho plano, tá? Uma imagem real é aquela que a gente consegue projetar. Então, essa daqui, a gente conseguiria projetar em algum lugar. Mas tem uma dica aqui que é o seguinte: toda imagem invertida é real. Guarda isso. Qualquer lugar. No espelho plano, no espelho convexo, toda imagem invertida é real. Toda imagem real é invertida. Quer dizer, o contrário, né? Toda imagem real é invertida e toda imagem invertida é real. Guarda isso, tá? A mesma coisa vale para virtual, né? Toda imagem direita é virtual, toda imagem virtual é direita. Então, vai aí a diquinha. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? O objeto estava longe, bem lá longe. Nós vamos começar a trazer ele mais para perto. Onde que nós vamos colocar? Em cima do centro de curvatura. Dá uma olhada aqui, ó, no meu desenho. Objeto sobre o centro de curvatura. Ó, o C está aqui, ó, tá vendo? O F está aqui. Paralelo pelo foco. Quando passa pelo centro, bate e volta por si mesmo. Eu sei que não vai bater no espelho, mas a gente sabe que se tivesse um espelho aqui embaixo, ele ia bater e ia voltar. Então você pode fazer assim, não tem problema não. Faz uma reta subindo e voltando assim, ó. Cruzou aonde? Cruzou exatamente embaixo, gente. O objeto está em cima e a imagem está logo embaixo, assim, ó, tá? A imagem vai ficar embaixo dele. E outra, ela vai ter o mesmo tamanho. Então a única diferença do de cima é que a imagem agora vai ter o mesmo tamanho. Então, onde é que a imagem tem exatamente o mesmo tamanho do objeto? Quando o objeto estiver sobre o centro de curvatura. Só nessa situação, tá? E se a gente aproximar mais? Tá vendo que agora a gente... Dá uma olhada aqui na nossa imagem, ó. A gente aproximar e colocar o objeto entre o centro e o foco, né? Entre o centro de curvatura e o foco. Ele está bem aqui, ó. Então, paralelo pelo foco, quando passa pelo centro, passou pelo centro, ó. Eles vão se cruzar aqui atrás, tá vendo? Eles vão se cruzar aqui atrás. Então, vai me dar uma imagem que agora é maior. Real invertida, continua, só que agora é maior. E se eu colocar agora em cima do foco? Percebe que a gente está trazendo o objeto para perto do espelho, tá? Em cima do foco. Paralelo pelo foco, quando passa pelo centro. Pessoal, esses raios de luz são paralelos, eles nunca vão se cruzar. Se eles não vão se cruzar, a gente diz que a imagem é imprópria, não há a formação de imagem. Então, onde é que não há a formação de imagem, ou seja, ela é imprópria sobre o foco, sobre o foco. E para finalizar, e se eu aproximar ainda mais, né, o meu objeto e colocar entre o foco e o espelho, entre o foco e o vértice, paralelo pelo foco, quando passa pelo centro. Não vai se cruzar do lado de cá. É verdade, mas se você olhar, eles estão divergindo, esses raios de luz, eles não são paralelos, eles estão divergindo. Então, apesar de não se encontrarem do lado que estavam se encontrando antes, se eu fizer um prolongamento, olha o prolongamento aí, ó, as linhas tracejadas, lembra? Então, olha, eu fiz um prolongamento aqui dos raios de luz refletidos, e um raio de luz aqui, né, o prolongamento do raio de luz refletido. Ficou lá dentro do espelho, eles vão se cruzar, os raios de luz vão se cruzar lá dentro do espelho, tá? E vai dar uma imagem. Então, isso que eu estou mostrando aqui é o que está maior, e lá dentro do espelho é a imagem, tá? Então, ela é virtual, direita e maior. Fechou? Virtual, direita e maior. Isso aqui normalmente é a posição que as mulheres, principalmente, né, mas os homens também, tem uns espelhinhos de maquiagem que eles são usados para aumentar a sobrancelha, enfim, aumentar a imagem para você ver melhor ali, poder tirar pelinho da sobrancelha, passar batom, essas coisas. E normalmente a gente tem que colocar bem pertinho, né, esse espelho. Exatamente é o que está acontecendo aqui. Você tá vendo, o que você está vendo ali é uma imagem virtual direita e maior do seu rosto, tá? Raios notáveis e espelhos convexos. Nossa, Dejato, nós vamos ver tudo isso de novo para convexo? Não, fica tranquilo. Vai ser convexo, só tem um caso, tá? Eu vou mostrar os raios de luz, mas a formação de imagem é só um. Então fica tranquilo. Vamos lá. Como é que fica a musiquinha do Tiririca de Jato no espelho convexo?
ela fica igual, a música é a mesma, tá? Mas toma cuidado aqui na hora de você desenhar, por quê? Porque agora a gente vai pegar a parte de fora do espelho, uma vez que ele é convexo, né? Vai pegar a parte de fora. E o foco está na parte de dentro, o centro de curvatura também está na parte de dentro, né? Então, como é que vai ficar essa história? Então, dá uma olhada aqui, ó. Paralelo pelo foco, ou seja, um raio de luz que chega paralelo, ele vai sim refletir pelo foco. Mas como assim pelo foco? Você vai tomar o foco como referência, é o foco que está lá dentro do espelho. Então, você pega o foco como referência e faz ele refletindo para cima, tá bom? Paralelo pelo foco. Pelo foco, olha o raio de luz incidente, olha a setinha. Pelo foco paralelo. Quando passa pelo centro, ó, ele ia atingir o centro, tá vendo? Bate e volta por si mesmo. Então ele ia lá no centro, bate e volta por si mesmo. E aqui, se atingir o vértice, reflete como no espelho plano. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, tá? Bom, e como é que eu formo imagens no convexo? Primeiro, o objeto está aqui, tá, pessoal? À direita, ó. O objeto é essa seta verde maior à direita. Raio de luz incidente, paralelo, reflete passando pelo foco. Refletiu, paralelo pelo foco. O foco não está desenhado aí não, tá? Paralelo pelo foco. E aqui a gente fez outro, ó. Raio de luz incidente, raio de luz refletida. Aqui a gente fez o do vértice, tá? Mas vamos pegar os dois raios de luz refletidos. Lembra que a imagem é formada pelo cruzamento dos raios de luz refletidos. Um refletido está indo lá para cima, esse outro refletido está vindo aqui para baixo. Eles não vão se cruzar do lado de cá, mas eles vão se cruzar pelo prolongamento dentro do espelho. E vai dar essa imagem aqui, ó, né? Que ela é uma imagem que tem, ela é menor, ela ficou menor, direita e virtual. Menor, direita e virtual. Concorda? Menor, direita e virtual. Guarda isso para mim. O espelho convexo sempre, ever and never, forever e anymore, sempre vai me dar uma imagem com essas características. Isso é bom porque você só guarda essa e as outras você sabe que é do côncavo. Qualquer outra coisa é do côncavo. Então, vamos lá. Essa combinação de três, menor, direito e virtual. Falou maior, direito e virtual. Não é convexo. Maior, direito e virtual não é convexo, é côncavo. Você já sabe disso. No convexo só pode ser menor, direito e virtual. Anotou? Anota aí, tá esperando o quê? Vamos lá. Questão. A respeito da teoria física da reflexão da luz, é correto afirmar que a reflexão que ocorre em espelhos côncavos sempre gerará imagens de natureza? Presta atenção. Espelho côncavo. Espelho côncavo. Tem aquele monte de possibilidade. Vamos lá. A. Pode ser virtual o espelho côncavo? Pode. Com orientação invertida em relação ao objeto? Ó, até pode ser virtual, mas aí já começou a falar que a orientação é invertida em relação ao objeto. O objeto está para cima e a imagem está para baixo. Como é que ela vai ser virtual e invertida? Não entendi isso. Imagem virtual é sempre direita. Então tá errado. Já não quero nem mais ler. Não quero nem mais ler. Tá errado. Letra B. Virtual com orientação direita em relação ao objeto e de tamanho maior. Pode ser direita e maior? Pode. Que o objeto. Desde que o objeto esteja exatamente sobre o centro de curvatura. Quando o objeto está exatamente sobre o centro de curvatura, a imagem formada ela é invertida, está logo abaixo do espelho. Não sei se você lembra, e tem o mesmo tamanho. Então aqui tem um monte de coisa errada. Primeiro, se ele está sobre o centro de curvatura, a imagem não é virtual, ela é real. Segundo, tamanho maior que o objeto. Não, no centro de curvatura, ela tem o mesmo tamanho, tá? Então não é a letra B. Letra C, real, com orientação invertida em relação ao objeto e de tamanho maior que o do objeto, desde que esteja entre o centro de curvatura e o foco. Olha só, entre o centro de curvatura e o foco, nós temos uma imagem real, invertida e de tamanho maior que o objeto.
A letra C é o nosso gabarito, tá bom? Letra C é o nosso gabarito, C de Corinthians, de novo, o Corinthians aí aparecendo. Letra D. Virtual com orientação direita em relação ao objeto e de mesmo tamanho, desde que o objeto esteja no infinito. Não, o objeto lá no infinito é um objeto que está longe do espelho, antes do centro de curvatura. A imagem não é virtual, tá bom? Letra E. Real, com orientação invertida em relação ao objeto e de mesmo tamanho, desde que o objeto seja virtual. Nossa, objeto virtual nem aparece aí, tá? E para ser do mesmo tamanho, tem que estar sobre o centro de curvatura. Ele não falou a posição que ele se encontra, então ele viajou várias vezes aí na letra E, nosso gabarito é a letra C. Bom, para finalizar, nós vamos falar das fórmulas, apesar de finalizar, agora é a parte hard, tá? Se você aguentou até agora, vai desistir por quê? Agora que é a parte de dificilzinha, quer tomar leitinho agora? Não, vai ficar até o final. Presta atenção, fórmulas. Tem uma fórmula para o raio de curvatura e o foco. F é igual a R sobre 2. Distância focal é o F. R é o raio de curvatura, tá? Que é a distância do espelho até o centro de curvatura. Então, o foco é a metade do raio. Tem a equação de Gauss, ou equação do pontos conjugado, que é 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', tá? Eu vou fazer uma questãozinha sobre isso, então não se preocupe muito em guardar os nomes, mas F é a distância focal, P é a distância do objeto ao espelho, e P' é da imagem ao espelho, tá? Distância da imagem ao espelho, P e P'. E tem a fórmula do aumento linear transversal, A, que é o A, né? Ele é I sobre O, ou menos P' sobre P. Ou ainda F sobre F menos P. I é a altura da imagem, O é a altura do objeto. Então tem bastante novidade aqui, tá? P, distância do objeto ao espelho. P', distância da imagem ao espelho. O, tamanho do objeto. I, tamanho da imagem. E como se não bastasse, ainda nós temos o sinal ainda. Porque é o seguinte, se ele falar para você que a imagem é virtual, esse P, que é a distância da imagem ao espelho, você vai ter que colocar um negativo na distância. Por isso que a gente não chama de distância. Na verdade, a gente chama de posição, tá? Por isso que é uma posição, porque distância negativa fica esquisito, né? Mas, enfim, vai ter que colocar um negativo aí. E se for imagem real, é positivo. Tem outras coisas aí, como o I positivo e negativo, mas eu queria que você guardasse, assim, eu sou ruim de memória, não sei se você também mas se você guardar o P' e o F, quando que o P' é positivo, quando o P' é negativo, e quando o F é positivo e o F é negativo, você já vai acertar mais de 95% das questões sobre isso, sobre esse assunto. Ou seja, vamos reduzir o que a gente tem que memorizar. Memoriza aí. P' é negativo se a imagem for virtual. P' é positivo se a imagem for real. Isso nós vamos guardar. E o F, a distância focal. Se o espelho for convexo, o F é negativo. Se o espelho for côncavo, o F é positivo. Guarda isso e vamos ter sucesso na vida. Vamos lá, para finalizar então. Uma vela acesa com 10 centímetros de altura. Ó, 10 centímetros de altura. E aí? Lembrou de que letra que vai ser? Vai ser P, P', O, I, o que vai ser? F. Uma vela acesa com 10 centímetros de altura se encontra em frente a um espelho convexo a 30 centímetros de seu vértice e cuja distância focal é de 20 centímetros. Espelho convexo, e ele me deu a distância focal. Espelho convexo, ele me deu a distância focal. Essa distância focal vai ser negativa. Negativa. E ele tá, gente, essa vela está a 30 centímetros do seu vértice. Então ele me deu mais informação aí, que é o P, concorda? A distância do objeto. Considere que a imagem da vela reduz 0,08 centímetro em sua altura a cada minuto. Então ele me deu essa informação. Veja, não é a vela, é a imagem da vela, tá? Reduz 0,08 centímetros a cada minuto. Assim, a vela será consumida por inteiro em quanto tempo? Ó, vamos tirar os dados do problema primeiro?
Bom, a vela tem 10 centímetros de altura, isso é o O. A distância da vela até o espelho é 30 centímetros, isso é o P, distância do objeto. E como eu falei para vocês, a distância focal é negativa porque o espelho é convexo. Pessoal, para resolver essa questão, a gente precisa descobrir o I, tá? O que é o tamanho da vela. Concorda? Eu tenho que descobrir o tamanho da vela, por quê? Porque ele me deu essa informação aqui, ó, que a imagem, desculpa, o tamanho da vela não, o tamanho da imagem da vela, que é o I, né? A imagem da vela reduz 0,08 centímetro a cada minuto. Então, se eu coloco assim, 0,08 centímetro em um minuto, se eu souber o tamanho da vela, eu faço uma regra de 3 e descubro quantos minutos, concorda? Né? Uma regra de 3 aí eu resolvo. Então, a chave dessa questão é descobrir o I, o tamanho da imagem. Bom, e aí eu poderia até usar uma fórmula aqui, ó. Vamos ver aqui na fórmula, ó. Aqui o I aparece aqui, ó. A igual a I sobre O, por exemplo. Só que eu não tenho esse A, que é o aumento linear. Eu não tenho quanto que a imagem aumentou de tamanho, tá? Ou quanto diminuiu de tamanho. Eu não tenho essa informação. Então, eu vou ter que usar a fórmula da equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Achar o P'. E pelo P', ó, veja só. Eu consigo achar o I. Porque se A igual a I sobre O e A igual a menos P' sobre P, eu consigo igualar essas duas equações. I sobre O igual a menos P' sobre P. E aí sim eu consigo achar o valor do I. Então eu vou achar o P' primeiro. Olha lá, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Aí eu substituo. Tá vendo que o foco ali ficou negativo? Ó, 1 sobre menos 20 é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Aí eu passo 1 sobre 30 para o outro lado negativo. Menos 1 sobre 20, menos 1 sobre 30. Tiro o MMC, né? MMC vai dar 60, tal, tira ali, vai dar, em cima vai dar menos 5, né? Isso vai dar menos 5 sobre 60, o que vai me dar menos 12 centímetros. Ah, Dejato, mas deu negativo. Deu negativo, porque essa é uma imagem virtual. Tem que dar negativo mesmo, tá? Não tem problema. Vai usando esse negativo aí na sua fórmula. Bom, como eu falei para vocês, se A igual a I sobre O e A igual a menos P' sobre P, eu posso fazer isso aí, ó. Menos P' sobre P igual a I sobre O. Eu tenho P, tenho I e tenho O. Tenho tudo, tenho tudo. Tenho o I, nossa senhora, viajei. Eu tenho P', tenho P e tenho O. Tenho tudo, só falta o I. Só falta o I, desculpa. Olha lá, olha lá. O P' é menos 12, toma cuidado, ó. Tem o menos da fórmula e o menos do P', tá bom? Então vai ficar menos e menos aqui, ó. E embaixo vai ficar o 30, que é o valor do P. E o O, que é o tamanho do objeto, o tamanho da vela, 10 centímetros. Beleza, multiplica cruzado. Multiplicou cruzado, nós vamos chegar em 4 centímetros. Agora, eu tenho o tamanho da imagem de 4 centímetros. A imagem ficou menorzinha, né? O objeto tem 10, e a imagem tem 4. Então, agora eu faço uma regra de 3. 0,08 centímetros é 1 minuto, 4 centímetros é X. Eu vou obter 50 minutos, letra C, de cara, caramba, cara, caraô. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E eu tenho que falar com vocês aqui um pouquinho, rapidamente, sobre a questão das ferramentas da nossa monitoria, tá bom? Tá aqui, ó, planejamento individualizado, né? Você vai ter ali, de acordo com o seu tempo, metas diárias, resumo das suas metas na semana, lista de questões por tópico ali, isso facilita demais nos seus estudos. Customização e mudança de plano, se você vai fazer semestral ou anual, feedbacks quinzenal e mensal, sugestão de fontes bibliográficas, roteiro de estudo, conteúdo esquematizado, encontros temáticos, tira dúvida, grupo fechado do Telegram, suporte diário do administrativo, o pessoal do administrativo é top, né? E aí você vai ter um acompanhamento, né, próximo nosso, meu, inclusive, também, nós temos aí nossos mentorados, tá bom? E você pode usar esse cupom aí, ó, que vale até 8 de fevereiro de 2023, que te dá direito a 10% de desconto se você usar ele, Perito SPGO, tá bom?
É isso aí. Obrigado e até mais.